O Catecismo da Igreja Católica indica no seu parágrafo 4º, tombo 2130, o seguinte: no Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziriam simbolicamente à salvação pelo Verbo encarnado. Por exemplo, a serpente de bronze e a arca da aliança com os querubins. Segundo o Catecismo, a justificativa que a Igreja apresenta para o uso de imagens encontra sua base em 3 pontos. Primeiro, Deus não havia se revelado fisicamente, mas, vindo Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, houve uma revelação física e, portanto, a Igreja agora poderia representá-lo através de uma imagem. Segundo, no Antigo Testamento, Cristo e os anjos foram representados por imagens, ao exemplo da serpente de bronze e os 2 querubins da arca. Terceiro, o culto não é prestado às imagens, mas àqueles que elas representam. No entanto, algumas questões precisam ser esclarecidas. Cristo não deu nenhuma ordem ou autorização para ser representado sob a forma de uma imagem de escultura. Lê-se no Novo Testamento a contínua proibição da fabricação de imagens de escultura. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 e 1 João capítulo 5, verso 21. A imagem da serpente de bronze simbolizava a Cristo realmente, diz João capítulo 3, verso 14. Contudo, no momento em que o povo de Deus começou a se ajoelhar diante da imagem da serpente que representava a Cristo, Deus mandou destruir a imagem. Confira 2 Reis capítulo 18, verso 4. Logo, imagens que representam a Cristo também são proibidas por Deus. Com relação às imagens dos querubins, que estão relatadas em Êxodo capítulo 25, verso 18, os querubins, ficavam grudados à tampa da arca da aliança. Veja Êxodo 25, verso 21. A arca, por sua vez, ficava no lugar santíssimo do santuário. Êxodo 26, verso 33. E apenas o sumo sacerdote, uma única vez ao ano, poderia entrar neste lugar. Hebreus capítulo 9, do verso 3 a 7. E com um detalhe: ele era proibido de olhar para os querubins e não poderia nem tocar nas imagens e nem se ajoelhar diante delas. Confira Levíticos capítulo 16. Assim exposto, fica evidente que aqueles querubins não eram relíquias ou objetos de veneração ou culto, mas apenas figuras da mobília do santuário, que tinham um significado simbólico como todos os móveis do lugar. Veja Hebreus capítulo 8, do verso 1 a 5 e Hebreus capítulo 9, do verso 1 a 7. Isso significa que as imagens sacras e amuletos, como terços, rosários, fitinhas bentas e escapulários, também são proibidos pela Bíblia. Lê Ezequiel capítulo 13, verso 18 e verso 20 a 21, e Isaías capítulo 3, do verso 18 a 20. Finalmente, o culto prestado é feito às imagens e não necessariamente àqueles a quem elas representam. Observe esta declaração do Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2131. Com base no ministério do Verbo encarnado, o 7º Concílio Ecumênico de Nicéia, ocorrido no ano 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, dos de Cristo e também dos da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. O parágrafo 2132 afirma: o culto cristão das imagens. Logo depois é usada a expressão: quem venera uma imagem, venera a pessoa nela representada. Portanto, como indica o próprio catecismo, o culto é feito às imagens, sim. No entanto, quando nós pegamos Êxodo capítulo 20, do verso 4 a 5, a proibição divina é que se preste culto às imagens, se ajoelhe diante das imagens e sirva essas imagens, venere essas imagens. Finalmente, Mateus capítulo 4, verso 10, Jesus afirma: só a Deus deve ser prestado culto.